Hello, students! A aula de hoje é sobre preposições. Vamos para a aula? Vamos colocar aqui já os exercícios para a gente poder ver como é que funciona na prática, porque para ficar explicando vai demorar muito, né? E eu sei que a gente tem que ser prático e o mais rápido possível aqui para que vocês não saiam do vídeo. Então vamos lá. Let's practice. Aqui você vai fazer o quê? Vai sublinhar a expressão correta da preposição na frase. Então, underline the correct preposition. Tá? Our parents protect us from or of the danger. Então, os nossos pais nos protegem do perigo. Aqui a preposição from significa de e a preposição of significa de ou da. Só que esse from aqui é a origem, tá? Eles nos protegem de alguma coisa. Então, isso aqui ele vai significar a origem de alguma coisa. Então, they protect us from the danger. Eles nos protegem do perigo que vem, do perigo que nos ronda, tá? A origem da proteção é contra o perigo. Por isso que é usado o from, tá? I learned about ou by the horses. Quem aprende, aprende sobre alguma coisa, né? Então, I learned about the horses. Eu aprendi sobre cavalos, tá? Aprendi sobre cavalos. Então, a expressão é about. Aqui na C. Was she invited the party? É of ou to? Quem é convidado para alguma coisa. Então, was she invited to the party? Então, eu até coloquei aqui, ó, para a festa. Então, é to the party, para a festa. Quem é convidado para alguma coisa, tá? She impressed on or at silkscreen. Aqui você vai ter que entender a frase, tá? Ela imprime alguma coisa sobre algum lugar. Então, quando você imprime, faz uma impressão, você imprime sobre o papel, imprime sobre a tela, imprime sobre o tecido. Então, a preposição que a gente utiliza para falar sobre é on, tá? Então, she impressed it on silkscreen. Ela imprimiu em serigrafia. Tudo isso daqui significa que ela fez uma impressão em serigrafia, tá? Sobre, então, uma tela de serigrafia. Impressed on, ok? O on também, como ele é usado sobre, se você for, por exemplo, pegar meio de transporte, você vai utilizar o on, por exemplo, para falar on bike, on motorcycle. Por quê? Porque você vai montar, né, no veículo de transporte. Ou transportes que você pode andar dentro dele. Então, por exemplo, on the bus, on the train, on the plane. Por quê? Porque você caminha dentro do ônibus, você caminha dentro do trem, você caminha dentro do avião. Então, tudo que você consegue caminhar dentro ou montar, né, sobre para fazer o transporte, você utiliza o on, tá bom? Por isso que ele significa sobre. Ele não significa só sobre, tá, gente? É uma das funcionalidades da preposição on. This avenue was named after my grandmother, tá? Por quê? Porque a avenida foi nomeada depois da minha avó. Talvez, eu não sei, a avó da pessoa da frase tenha falecido e a avenida ganhou o nome da avó dela. Então, depois da avó dela, a avenida foi nomeada. Antes disso, a avenida não teria esse nome, tá? Por isso é after. After significa depois, tá? Ele é uma preposição que vai significar depois. After na questão de tempo, after tomorrow, depois de amanhã, after me, depois de mim. Então, significa depois, ok? Aqui estão as respostas embaixo. Aqui tem uns exemplos de como que você vai usar o from, o about, o to, o on, tá? E o after. Tem alguns verbos aqui para você saber como que você vai usar. Você vai decorá-los depois, só você ler. E aí, se você já traduz no Google Tradutor e já decora, já guarda na sua listinha, ok? E aqui, quando você vai usar o in, o at e o on como preposições de tempo. Como é que eu vou utilizar in, at e on na questão do tempo? Tem também aqui regras para você utilizar. Então, por exemplo, she will call you at 7 p.m.
Por que que eu vou utilizar o at aqui, professora? Não, quero esse aqui. Não quero esse, pera. Assim, máquina de escrever. Aqui. Por que que eu vou utilizar o at aqui, professora? Porque é um tempo determinado. 7 da noite. 7 da noite, 7 p.m., né? Pós-midday, né? É at, porque é um tempo determinado. Então eu escrevo lá o at. She will call you at 7 p.m. They traveled to Japan. Eles viajaram para o Japão in April. Por que in? Por que que eu vou utilizar o in aqui, professora? Porque é só in April, dentro de abril. Tem um dia determinado de abril aqui? Não tem. Então, quando é só um mês, sem uma data determinada dentro do mês, você vai usar in, porque está dentro de todo o mês, tá? Então, por exemplo, se tivesse aqui 3 in April 3, seria on, não seria in, tá? Então, April, sem uma data específica, sem um número, é in. The event starts at 3 p.m. The event starts at 3 p.m. Porque 3 p.m. é uma data de uma hora determinada. Então, at 3 p.m. And ends at 5 p.m. E termina at 5 p.m. Então, tem uma hora determinada para começar e uma hora determinada para acabar, ok? He will travel. Olha lá, onde é que eu vou usar o on? Porque aqui é in April, mas vai ter o 7, né? 7th April. Então, he will travel on 7th April. Porque ele tem uma data determinada, então vai utilizar o on. Datas indeterminadas do mês, in. Data determinada do mês, on. The lecture begins. Oh, begins, no, sorry. The lecture begins at noon, tá? At noon. Noon significa meio-dia. Professora, midday, 12 o'clock, noon, meio-dia. Então, algumas coisas você vai ter que saber, tá? Então, at noon. The lecture begins at noon. A aula começa ao meio-dia, ok? Então, isso daqui, como é que você utiliza as preposições de tempo, tá? In, at e on, na questão de eventos temporais. Vamos para baixo agora aqui. E o último, como que eu vou usar aqui? Preposições de tempo também, tá? É muito importante você guardar isso daqui nas questões de tempo. Cai muito em questões de vestibular, Enem, provas de escola, porque são coisas muito corriqueiras, tá? Por isso que cai bastante, é bom você saber. They are going to meet me. Para dias da semana, eu uso também on. Então, on. Veículos de transportes que você pode andar sobre ou andar montado, ok? On, para dias específicos do mês, ok? Então, datas específicas e dias da semana também, ok? Então, they are going to meet me on Saturday at 9:15, às 9h15, tá? Por isso que eu vou usar o at aqui. 9:15 significa 9h15. Você podia colocar 9:15 aqui? Poderia, tá? Mas ele colocou 9:15, não tem problema. Julia will go to Paris. Ela colocou a data específica de setembro aqui? Não, não colocou a data específica. Então, o que eu vou usar aqui? Dentro do mês de setembro, em qualquer dia, ela vai para Paris, ok? Então, é in September. In September, Julia will go to Paris. The specific date, no, I don't have. Então, não tem data específica. In September. Se tivesse 7 aqui, 7th September, seria on, mas não tem. Só September usa-se in, ok? E para períodos do dia, tá? In the morning, in the afternoon, in the evening. No night, quando você vai usar night, é especificamente at, tá? É o único período da noite que você vai usar o at, é na palavra night. Então, como vai ficar? In the morning. Tem um carro acelerando aqui. Espero que não saia no áudio. In the morning, I usually have 5 classes. In the afternoon,
I always do my homework. And at night, I watch movies. Então, de manhã eu geralmente tenho 5 aulas, à tarde eu faço minhas tarefas e à noite eu assisto filmes, tá? In the morning, in the afternoon, in the evening, não apareceu aqui o evening, mas se aparecer é in também. E à noite, at night, tá? Somente no night você vai colocar o at, porque ela é uma expressão, tá? At night é uma expressão. A letra D aqui. He'll be here in a few minutes. Dentro de instantes, dentro de minutos, ele estará aqui, tá? Por isso que é o in que você usa aqui. The party will be at 9. Porque 9 é às 9, né? No período da manhã, então é in the morning. E aqui a data específica, August 20th. Então, on August 20th, ok? Então, at 9 in the morning on August 20th. Então, você tem uma data específica aqui. Deu para entender como é que você vai usar, então, aí as preposições? Vou deixar para você aqui embaixo na descrição o link para você acessar esse PDF, tá? Porque aqui tem as explicações aqui em cima para você ler. Isso aqui, para você ler. Tá vendo? Você tem as explicações todinhas aqui para você. Tá bem resumidinho, bem fácil de entender. Vou deixar sem as respostas, aí você vai lá, faz os exercícios de novo, assiste o vídeo, vê se você acertou. E continua praticando. Vou deixar o quiz aqui embaixo, e aí você entra lá e pratica também, para você ficar bem craque. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, dá o like, compartilha com seus amigos. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, por favor, nos comentários. Se tiver sugestão de aula também, deixa aqui embaixo para eu poder fazer para vocês, ok? E até mais!